Abra aí no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos fazer a leitura desse texto e depois vamos juntos meditar um pouco. Eu queria dizer para os irmãos que já está lá no YouTube a pregação que foi feita hoje pela manhã. Já está lá à disposição dos irmãos, Cristo e o sofrimento humano. Se você quiser, você pode acessar logo depois deste culto, porque você terá assim a oportunidade de ver o que foi que nós consideramos pela manhã aqui na nossa igreja. Hoje nós queremos falar sobre aquele momento quando Moisés encontra-se com Deus no Monte Sinai. Daquele encontro surgiram algumas lições tão especiais para todos nós, e eu vou ler para os irmãos e depois veremos as lições ali encontradas. Vamos começar a leitura do capítulo 3 de Êxodo. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Aqui é importante porque nós sempre chamamos Monte Sião, mas diz que ele chegou aqui ao monte Horebe. É porque Sião é uma cordilheira e o Monte Horebe faz parte desta cordilheira. Na verdade, o Monte Horebe está dentro da cordilheira do Sinai. Por isso que nós nos referimos a Monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Olha o que Deus está dizendo para Moisés: eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: mas quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o meu povo lá do Egito, você vai retornar a este lugar e virá aqui para prestar um culto de adoração. Então esse texto é muito interessante, porque é um momento quando Moisés, olha só, Moisés já estava com uma idade avançada, e ele pastoreava os rebanhos do seu sogro Jetro. E numa ocasião ele vai com o sogro na direção da cordilheira do Sinai, e ele chega a um determinado lugar com o seu rebanho, e aquele era chamado Monte de Deus. E ele sobe o monte, e talvez inspirado pelo Espírito Santo, ele aproxima-se daquele lugar. E lá ele tem uma experiência marcante. Ele olha para aquele lugar e ele vê ali uma sarça, um arbusto que queimava, porém não se consumia. E ele disse que aquilo era uma maravilha, ele ficou impressionado com aquilo. Então ele disse: quero conhecer melhor, quero ver de perto. E o Senhor disse: não, Moisés, você não venha aqui. Você tire a sandália dos seus pés. O lugar que você está pisando é terra santa. E eu te trouxe aqui porque eu tenho uma missão muito importante para você. Eu tenho um trabalho especial para você.
porque o clamor do meu povo que está aprisionado no Egito chegou até mim. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho visto as dores do meu povo, e eu agora escolhi você, Moisés, e vou enviá-lo lá, para ser meu mensageiro, a fim de que você traga o meu povo da escravidão do Egito para uma terra ampla que eu lhe mostrarei. Eu darei ao meu povo um tempo novo, uma oportunidade nova, uma página nova na sua história, e você vai ser o líder desse processo. Então Moisés se sente pequeno naquela condição, naquela circunstância. Ele achava-se pesado de língua, achava-se uma pessoa sem preparo e até mesmo com a idade já meio avançada para uma empreitada tão grande. Mas o Senhor disse para ele: olha, Moisés, eu vou ser com você, eu vou estar na liderança desse negócio junto com você, e depois de você conseguir a vitória nisso que eu estou lhe dizendo, você vai voltar a este mesmo lugar e você virá aqui prestar uma ação de graças, você virá adorar nesse monte de Deus. Então Deus estava dizendo: Moisés, eu estou dando uma tarefa, sei que você tem uma porção de limitações, mas eu não estou te dando uma tarefa porque você é perfeito, não estou te dando uma tarefa porque você é o melhor e mais hábil guerreiro. Eu estou te dando uma tarefa porque eu escolhi a sua vida, vou abençoar a sua vida, vou inspirar a sua vida e vou dar a você as condições para que você realize isso que é o meu desejo, abençoar e tirar o meu povo da situação opressora em que ele vive. E assim Moisés foi lá, e todos nós conhecemos a história, né? Que está narrada no livro de Êxodo, que é bem aí uns 40 capítulos. Para você conhecer a história, basta ler o livro de Êxodo, e você vai ver que Moisés, ao longo de 40 anos, conduziu aquele povo desde a escravidão até as portas da entrada da terra prometida, e foi uma vitória abençoada, e deu no que deu, porque até hoje Israel ainda existe na mesma região, no mesmo contexto, e é uma das nações mais avançadas do mundo. Mas, meus queridos irmãos, algumas lições aqui chamam a nossa atenção. Moisés estava trabalhando com o seu rebanho quando chegou ao monte de Deus, ao monte do Senhor. Às vezes nós nos surpreendemos, porque Deus vai nos alcançar, Deus vai nos tocar no dia a dia das nossas vidas. Moisés estava trabalhando com o rebanho do seu sogro, não é verdade? Estava ali, apacentando o gado. Ele não estava fazendo grandes projetos, ele estava tocando a sua vida, a rotina da sua vida. Então, Moisés não estava na expectativa de receber uma missão tão extraordinária. Ele só estava cumprindo o seu dia a dia. Mas ele, ao que tudo indica, era temente a Deus. E Deus então o conduz a um encontro com ele. Na verdade, Moisés chegou até lá e Deus fala com ele, Deus conversa com ele e Deus dá para ele uma missão. Olha que coisa importante. No dia a dia da nossa vida, quantas vezes o Senhor está nos chamando, está nos mostrando que Ele tem projetos para nós, que Ele tem propósitos especiais, mas às vezes estamos com as nossas vidas tão cheias de sons e de chamados e de compromissos, que não sobra um espaço de sensibilidade espiritual para a gente perceber a voz de Deus. É como aquela parábola do semeador, vocês se lembram? Quando o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu entre os espinhos. Se vocês perceberem, a semente cresceu, mas os espinhos cresceram mais e sufocaram aquela semente, aquela palavra. Quando Jesus explicou a parábola, ele disse: sabe o que são esses espinhos? São os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Então, seduzidos pela busca das riquezas e cheios de cuidados desta vida, com as agendas superlotadas, não havia mais espaço para a palavra prosperar. Por isso que muitas vezes, no dia a dia da vida, nós nos cansamos de correr atrás de cumprir uma agenda superlotada, com projetos e propósitos tão pessoais,
que às vezes não nos sensibilizamos com a voz de Deus que chega, mas porque estamos cheios de sons, não encontra espaço para alcançar o nosso coração e a nossa mente. Vamos aprender aqui que no dia a dia da vida sempre tem que ter um pequeno tempo, um pequeno momento para que Deus possa falar conosco, porque Ele tem coisas especiais e maravilhosas para comunicar a cada um de nós. Quando eu era jovem, eu participei de uns acampamentos da Palavra da Vida. Muitos de vocês já ouviram falar. A Palavra da Vida era uma organização que dava uma atenção muito especial aos jovens. E eu participava eventualmente dos acampamentos da Palavra da Vida. E num desses acampamentos eu recebi um livrinho que se chamava Hora Tranquila. Eles deviam distribuir esse livro para todos os acampantes em todos os lugares. Nesse pequeno livro, eles ensinavam que a gente tinha que separar um momento, que chamava-se a sós com Deus. Você tinha que separar um momento, e ali você tinha que escolher um texto bíblico, e você tinha que fazer 10 perguntas ao texto bíblico. O que é que o Senhor quer falar comigo nesse texto? O que é que eu devo abandonar depois de ler esse texto? O que é que eu devo começar a praticar depois de ler esse texto? E a gente ia lendo o texto, ia respondendo essas perguntas, e era como se a gente fosse fazendo uma meditação. Depois de fazer essa leitura e essa meditação, então tinha o propósito de oração. Então a gente começava a orar, pedindo a Deus que desse capacitação da gente fazer aquilo que a gente entendeu que devia fazer, ou deixar de fazer aquilo que a gente entendeu que não devia fazer. E nesse sentido extraordinário, a gente ia crescendo espiritualmente. Eu creio que com Moisés aconteceu algo semelhante, porque Moisés foi à presença de Deus e começou a apresentar a Deus. Deus mostrou para ele uma passagem importante da sua visão, e Moisés questionou: não sou capaz, não tenho condições, mas Deus foi falando: não, você pode, com a minha ajuda você pode ser mais do que vencedor. Por quê? Porque eu tenho estado com você, estarei com você e vou abençoar a sua vida. E você vai voltar aqui com ação de graças, porque você vai reconhecer que tudo que eu estou falando com você é verdadeiro, porque Deus é fiel, Deus não mente. Quando Ele diz para você que vai abençoar a sua vida, é porque Ele vai abençoar. Quando Ele tem uma promessa para a sua vida, é porque Ele tem uma promessa. Por isso que pela fé nós confiamos em Deus, porque nós sabemos que Deus é fiel e justo para cumprir as coisas que Ele promete. Na palavra dele está escrito: eu velo sobre a minha palavra para vocês que estão em casa, repitam para mim: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É para cumprir. Deus olha para a palavra dele para cumprir a palavra dele. E ele diz também: eu farei prosperar a minha palavra naquilo para o que eu a enviei. Se Deus enviou uma palavra para você, se na sua hora tranquila, como na minha hora tranquila, nós procuramos ali saber qual é a vontade de Deus para nós, e se a palavra de Deus entra na nossa vida, então Deus enviou aquela palavra, Ele vai cumprir. Nós nos apropriamos da palavra e Deus vai cumprir. Como Moisés se apropriou da palavra. Moisés se apropriou da palavra, do ensinamento do Senhor para ele, e ele cumpriu. E por que cumpriu? O nome dele figura até hoje entre nós, gozando do maior respeito. A vida de Moisés foi uma vida impecável, uma vida incrivelmente abençoada pelo Senhor ao longo da sua vida. Não era perfeito, mas era uma pessoa extremamente coerente com o chamado de Deus e com o seu relacionamento com Deus. Então, é muito importante. Moisés era um homem de família, não é interessante? Ele trabalhava com o rebanho do seu sogro, o Jetro. E o Jetro era um sacerdote lá em Midian. Então, era uma família assim de pessoas que pareciam ser tementes a Deus e que tinham um sacerdócio na sua casa, no seu meio. E aí Deus usa essa família de modo muito especial. Muito bem, Moisés chegou ao monte de Deus, chegou a Horebe. Ali em Horebe era o lugar onde Deus estava para ter o encontro com Moisés. Quando Moisés chegou, Moisés ficou impressionado com a luz daquela sarça que ardia e não se consumia. Ele chamou de maravilha, ficou maravilhado com aquilo. Aí o Senhor falou com ele assim: olha, você tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra
santa. Olha aí, os nossos encontros com Deus fazem do lugar onde Deus se manifesta a nós uma terra santa. E faz com que a gente, ouvindo a voz de Deus, tenha que se despir de alguma coisa, por causa da santidade do lugar, por causa da santidade da hora, por causa da santidade da relação. Ali, o tirar a sandália era indicativo de humildade. Descalça os seus pés, entra na minha presença, pisa nessa terra santa, tira esse calçado. Mas às vezes, meus irmãos, o Senhor vai dizer assim: Paulo, você está na minha presença, o lugar onde você está é terra santa, este púlpito onde você está é terra santa. Tira do coração aquela raiz de amargura. Não precisa tirar o sapato, não precisa tirar a sandália, mas precisa tirar outras coisas que às vezes impedem você de usufruir os benefícios da terra santa, do lugar da presença de Deus, de ver a maravilha da luz de Deus que nunca se apaga. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nunca em trevas. Ele é a luz que ilumina todos os homens. A maior maravilha não é uma sarça, não é uma sarça queimar e não se acabar. A maior maravilha é a luz de Deus brilhar sem nunca se apagar, e ser brilhante não somente aos olhos de Moisés, mas brilhante aos olhos de todos aqueles que reconhecem na presença de Deus, na santidade de Deus, a oportunidade de rever as suas vidas, como foi o caso de Isaías lá no templo. Quando ele vê a grandeza de Deus, a majestade de Deus, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, de pensamentos impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o Senhor diz: você vai despir-se de tudo isso, essa é a sandália que você tem que tirar, e eu vou purificar os teus lábios, eu vou purificar o seu coração. A Bíblia diz: e depois disso, Isaías ouve a voz do Senhor que diz: e a quem há de ir por nós? Ele diz: eu estou aqui, conte comigo, eu sou da linha de frente com o Senhor. Porque ele tinha experimentado a grandeza de Deus, tinha experimentado o perdão de Deus, tinha experimentado aquele momento angelical de comunhão com o Senhor. É assim, o lugar onde nós estamos, se Deus está presente, é um lugar santo, é um lugar santificado, porque a presença de Deus santifica o lugar. E se nós estamos lá, também temos que estar lá buscando estar à altura da presença de Deus. A altura da presença de Deus não é ser tão santo quanto Deus, é ser tão humilde quanto reconhecedor da necessidade da graça, do perdão e da transformação da parte de Deus. Faz sentido para os irmãos? Olha, então, vamos ver. Abra em Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16. O que diz Hebreus capítulo 4, verso 16? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu abrir aqui o texto. Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus 4, 16. Olha só. Diz assim, ó. Na próxima página. Diz assim. Vou começar no 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas e à nossa semelhança, mas não pecou. Presta agora atenção. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que texto interessante. Acheguemo-nos ao trono da graça com toda confiança. Ora, Moisés apresentou-se perante Deus no monte de Deus. Mas o que Hebreus está dizendo aqui? Acheguemo-nos diante do trono da graça de Deus, que é muito superlativo ao Monte Sinai, porque nós estamos falando do trono de Deus, do ambiente onde Deus governa, de onde Deus governa.
E diz assim: com toda confiança, assim como Moisés esteve lá maravilhado, nós também podemos entrar no trono da graça de Deus, na presença do santuário do Altíssimo, com toda confiança. Só que ele vai dizer: o lugar que você está pisando é terra santa. O trono da graça de Deus é lugar de reverência. Descalça a sandália, descalça, tira o velho homem, tudo que impede você de experimentar e visualizar a grandeza deste maravilhoso revelar que Deus lhe dá, para que recebamos misericórdia. Por que nós apresentamos lá? Para receber misericórdia, para receber o cuidado de Deus, para receber a atenção de Deus, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder de nos socorrer no momento das nossas necessidades. Por que nós nos apresentamos perante o trono da graça de Deus? Por causa da nossa confiança de que Ele é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pastoreio. E chegamos ali porque achamos que ali podemos encontrar o socorro da sua parte, a sua boa mão que nos conduz, a sua boa mão que cuida de nós. E diz ele que nós podemos ter no tempo oportuno a satisfação das nossas necessidades. Então, se estamos vivendo um momento difícil, como o povo de Deus estava vivendo um momento difícil no Egito, aquele clamor chegou a Deus. Deus tocou o coração do Moisés para que o Moisés fosse lá ser um elemento de solução daquela problemática. Deus também tem respostas extraordinárias para as nossas necessidades, para as necessidades da igreja, para as necessidades do nosso mundo tão sofrido, como eu disse hoje pela manhã. E Deus não se descuida da sua vida particular, porque a Bíblia disse que Ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Ele sabe que você faz parte do rol de membros da família dele. Você está inscrito no livro da vida. E sabe que você foi inscrito lá pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 10, um pouquinho mais para frente, quer ver que passagem linda que temos também? A partir do verso 19, diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Como é que nós entramos no Santo dos Santos? Moisés entrou lá na montanha e não tinha tantas dificuldades. Ele podia chegar lá e era a montanha de Deus, ele encontrou-se com Deus e maravilhou-se com a sarça. Mas aqui está dizendo que nós podemos entrar num lugar mais especial. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, que era no templo onde Deus habitava, e o sacerdote só podia entrar lá uma vez a cada ano, e não podia fazer mais do que isso, e ninguém mais tinha acesso. Mas olha o que aconteceu: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e sendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, pois, com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e tendo lavado o nosso corpo com água limpa. Olha então o que ele está dizendo: podemos nos aproximar do Santo dos Santos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que se tornou o sumo sacerdote para cada um de nós, de modo que nós temos em Jesus aquele que pela sua carne abriu o caminho do Santíssimo de Deus. Quando Jesus na sua carne foi crucificado e morreu no Calvário, o que aconteceu naquele momento? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E qual foi o véu que se rasgou? Foi o véu que fazia separação entre o santo e o santo dos santos, de modo que com aquele véu rasgado pela morte de Jesus, abriu-se o Santíssimo para a experiência de acesso ao homem. Assim Jesus, com a sua graça, a sua morte, a sua dedicação, tornou-se o sumo sacerdote, que nos leva para dentro do santo, hoje, amanhã e a qualquer hora. Você tem acesso ao trono da graça de Deus, a qualquer hora pela bênção da oração, a qualquer hora pela sua comunhão com Jesus, a qualquer hora porque você está sentado com Ele, à direita dEle, à direita do Pai. Ele te colocou numa posição de honra. Você é crente em Jesus Cristo e você tem o privilégio de estar na presença de Deus. Mas quando chega lá, está dizendo aqui, você tem que lavar a sua vida com água limpa. Está dizendo aqui que você tem que ter uma pura consciência.
Está dizendo aqui que para chegar no Santo dos Santos, você não chega de qualquer maneira. Você tem que tirar a sandália do seu pé. E a sandália aqui é muito mais do que um par de calçados. A sandália aqui é a espiritualidade que precisa ser trabalhada para você estar na presença de Deus com o coração preparado e propício. Olha só, temos a plena confiança para entrar no Santo dos Santos, na santíssima presença de Deus, mediante o sangue de Jesus, que abriu este novo caminho para nós, aproximando-nos dele com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e tendo lavado o nosso corpo pela purificação da... Os judeus tinham que, para entrar no sacrifício, eles tinham que se purificar, lavar a sua vida e as suas vestes, com água pura, com água limpa. Então ele está dizendo, lave tudo isso, mas tudo isso aqui agora é simbolicamente um desafio espiritual, para que nós nos apresentemos a Deus com essas características. Muito bem. Outra coisa importante, o que Moisés viu lá no Monte Sinai? O Senhor fala com ele e disse que ele tinha, visto o sofrimento do povo, e agora ele escolhe o Moisés. Veja só que coisa. O que Moisés viu no monte de Deus? Apareceu-lhe um anjo no meio da sarça e lhe mostrou aquilo que não se consumia, e ele ficou impressionado. E foi ali que Deus falou com ele assim: você vai ter que despir-se das suas sandálias. E eu queria deixar isso aqui como um destaque. Há algo na vida da gente que nós precisamos despir para estarmos inteiros na presença de Deus. Há algo que a gente precisa desvestir-se, tirar, deixar de lado, para experimentar o lugar santo dos santos, que representa o trono da graça de Deus. Qual é o lugar da presença de Deus para cada um de nós hoje? Onde é que Deus se manifesta para nós hoje? Olha só que coisa interessante. Leia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. 1 Coríntios 6, 20. Muito interessante esse texto. 1 Coríntios 6, 20. Olha só, presta atenção. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta faz um corpo só com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que une-se ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que une-se ao Senhor é um espírito com ele. Então, nós podemos fazer um mau uso do nosso corpo, não podemos? Podemos usar o nosso corpo, ele está dizendo aqui, podemos até nos unir com a prostituição, podemos nos unir com a corrupção, podemos nos unir com qualquer coisa ruim, e nos fazemos um com isso que nós nos unimos. Mas podemos nos unir com Cristo, nos unir com o Espírito de Deus, e nos fazemos um com Ele. A presença de Deus é quando nós nos fazemos um com o Senhor. Aí Ele estará presente em nós e nós estaremos presentes nele. Jesus disse: eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Falava com os discípulos: eu e meu Pai viremos para você e faremos em você a nossa morada. Então você é a morada de Deus em espírito. Aí é o lugar santo de Deus, porque o lugar onde Deus está é santo. Por isso que o seu corpo é santo, por isso que o seu corpo é especial para Deus, por isso que o seu corpo deve ser preservado das coisas erradas e das coisas ruins. Por isso que você tem que tirar a sandália na presença de Deus. E essa sandália é símbolo de coisas que tem que ficar para trás, para que você possa entrar com uma sã consciência, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro e purificando-se com água pura, para chegar na presença de Deus, soberano, o Senhor poderoso da criação, como um corpo purificado pelo sangue do Senhor Jesus, lavado pela graça de Deus. Fostes comprados por bom preço, diz a Bíblia.
A gente não foi achado em qualquer lugar ou de qualquer maneira. Deus nos resgatou e fomos comprados por preço, diz a Bíblia. E sabe qual foi o preço? Foi quando Jesus Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário. Lá Ele nos comprou pelo preço que pagou, alto preço. Era o preço do seu sangue derramado por nós. Então, meus irmãos, é muito importante. Deus disse: eu vi a aflição do meu povo, decidi dar um livramento ao meu povo. Vem agora que eu te enviarei para isso. Você pode ser parte do problema ou pode ser parte da solução do problema. Moisés era o quê? Parte do problema ou parte da solução do problema? O que era Moisés? Moisés não era parte do problema, embora ele fosse povo de Deus. E dentro de ser povo de Deus, ele era parte da solução do problema que o povo de Deus enfrentava. Meus irmãos, vamos encerrar aqui, dizendo que nós hoje devemos orar pedindo: Senhor, me dê a bênção de ser parte da solução, daquilo que o Senhor precisa transformar no mundo, e não parte do problema que o Senhor precisa transformar no mundo. Que Deus não gaste tempo conosco para nos transformar das coisas que nos impedem de estar diante do trono da graça, mas que o tempo que Ele gastar conosco seja em nos preparar para estarmos à altura dos desafios que Ele tem para a sua amada igreja, para a sua amada família, para a sua especial vida. Faz sentido assim, meus irmãos? Então, que sejamos como Moisés, não parte do problema, mas parte da solução. Que Deus nos prepare, que Deus nos habilite, que Deus nos dê a inspiração certa, o comprometimento certo, a experiência certa, o conhecimento certo, a espiritualidade certa, para que em todo tempo possamos ser nas mãos dEle as pessoas que se maravilham com a sua presença, as pessoas que sentem que a luz dEle brilha e brilha cada dia mais, que ouvem que precisam tirar a sandália porque o lugar é santo, que entende a presença de Deus, presença que é santa e que é santificadora, e que se submetem ao processo de santificar-se, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então temos que aproveitar esse tempo onde nós passamos estas lutas e dificuldades, para saber que Deus não está indiferente ao nosso sofrimento, ao nosso medo, à nossa angústia, à nossa insegurança, mas Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Deus abençoe os irmãos. Após o hino que vamos cantar, teremos a bênção dos apóstolos. Fique aí mais um pouco conosco.